Boa tarde, meninos. Boa tarde, professora. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, professora. Ai, tão bom dar aula pro 7º ano. Vocês conversam, é bom. Tem sala que a gente conversa, os meninos não conversam com a gente, dá uma raiva. A gente fica se sentindo sozinho. É só dar advertência pra eles. Você não falou comigo? Vai levar uma advertência? Assim? Oi, professora. Oi, Sofia. E aí, vocês separaram os materiais pra gente fazer a aula? Que Gente, material, tem alguém aí? professora? Eu não... Professora, eu vou ser sincera, não separei não, eu nem vi. Sofia, não acredito. Sofia. Nem Mas eu, eu não- professora. Professora, eu não vi. Onde tá isso? Eu não vi. Professora. Sofia, antes que eu me esqueça, eu não adicionei você porque eu perdi seu número. Tá Se bom, você quiser passar para mim aqui no privado, no chat, aí eu já anoto para não tá esquecer bom. e eu já coloco. Mas eu vou... Depois eu procurei até, não achei o arquivo. Eu falei, gente, perdi. Deixa eu Tá bom. compartilhar minha tela, então. Gente, tô achando que tem pouca gente hoje, 17 participantes, pouco. É só esperar, professora. Vai entrar um montão agorinha. Eles quando entram às 3? Quando der 3 horas, eles entram. Ah, é? Oi, professora. Oiê, tudo bem? Tudo com a senhora? Tudo também, graças a Deus. Tudo em paz. Gente, não é mais obrigatório colocar a presença lá na plataforma, né? Porque eles regulam quem está entrando e aí, através do acesso à plataforma, eles sabem quem está entrando na aula. Mas, de qualquer forma, para o meu controle, coloca, por favor, o nome no chat com a série, porque aí esse é um controle meu, sabe? Que aí depois eu quero até fazer uma listinha de quem tem frequentado a aula, quem não tem. Então, não esquece de pôr no chat. Meninos, vocês viram o teaser que eu coloquei? Teve gente que nem olhou, eu preparo com tanto carinho. Eu vi. Vou lá, acho um bichinho bonitinho desse, olha que carinha mole. Oi, professora, eu fiz a experiência da aula passada. E Professora, aí, deu certo? professora, eu mandei lá. Olha, esse é da semana retrasada já. Muito bom, ficou diferente. Aqui tá mais vermelho e em cima tá mais verdinho, né, Vitória? Professora, É, o verde e o vermelho. Muito bom. Então deu certo, dona Vitória. Deu. Quem mais queria falar? Pode falar. professora, eu te mandei o número aí, viu? O 9 que eu coloquei foi um 9 que já é... Não é do meu número, não. É o que a gente coloca, tá? Tá bom, Sofia. Eu vou anotar então. No final da aula eu pego aí. Meninos, deixa eu mostrar então a da aula passada, né, da composteira. A minha tá aqui, né? Professora, Vocês. Oi? eu não tenho bexiga, não, professora. Tem não. Então Não tem. acompanha comigo e depois quando você comprar, quando você for no mercado, o pai for no mercado, você pede para ele comprar. Daí você faz. Tá bom, É então. legal Eu tenho ver, o né? negócio tudo, só não tenho a bexiga. Quer dizer, é legal fazer, né? Mais que ver. Pessoal, só para mostrar minha composteira como tá ficando, antes da gente começar o assunto de hoje. Ela tá linda, meu composto já tá preto aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tá cheio de fungo. Olha essa planta aqui, ó. Eu vou pôr o dedo nela. Isso aqui, ó. Isso aqui é mofo puro, tá vendo? Parece teia de aranha. Isso aqui é mofo, gente. Olha que lindo. E ela tá com um cheirinho bom. Cheirinho de mofo mesmo, assim, de terra molhada. Não tá fedendo. Então tá dando certo aqui, ó. Minha alface que eu piquei com vocês tá aqui, ó. Bem verdinha ainda. E não deu chorume até agora, porque o tempo tá muito seco. Então, ela tá funcionando bem, não tá dando chorume. Aí vai ser mais o composto sólido mesmo. Pessoal, então, para hoje... Oi? É que então minha composteira tá dando certo, que eu pensei que ela não tava dando certo. Tá desse Porque jeito? eu quero pôr maçã.
Só que o problema é que maçã tem clima frio, então tá essa guerra de botar gelo pra peladinho. Você quer plantar maçã? Sim, eu quero plantar maçã. Você quer uma macieira. Você sabe que eu nunca vi uma macieira na minha vida. A gente come maçã, né? Desde que é pequenininho, mas eu nunca vi uma macieira. Realmente, lá no sul tem plantação de maçã. Mas aqui em Goiás eu nunca vi, não. Acho que o clima é meio desfavorável. Planta uma goiabeira e vai para frente, rapidinho. Um cajueiro, um piquezeiro, né? Eu vou tentar, professora. Se não der certo a macieira, eu vou pra goiaba. Tá certo, a goiaba vai dar certo. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que também não tem nada a ver com o da semana passada. Ou tem, né? Eu coloquei ali no teaser, então, né? Oi, respirar sem oxigênio? Como assim? Bom, para a gente fazer o experimento de hoje, antes de eu começar a explicar, eu tenho que fazer o experimento primeiro, porque ele demora um tempo, tá? Vão precisar, então, de 3 garrafinhas pequenas de plástico, sabe aquelas tipo de pitulinha? 3 bexigas de borracha. Eu não vou usar pitulinha, eu tenho tubo de ensaio, então eu vou usar o tubo de ensaio. Açúcar, sal e fermento biológico. Pode ser esse aqui, ó. Não pode ser aquele fermento que a mãe põe no bolo, fermento químico, tá? Tem que ser o biológico. Tem um porquê de ser o biológico. Água morna e uma colherzinha. Só isso. Então, é tudo coisa que a gente tem em casa. Só a garrafa de pitulinha aí que é o mais difícil. Mas quem toma bastante... Então, parar de compartilhar minha tela para ficar grande aí para que vocês possam acompanhar o que eu vou fazer. Bom, vou precisar, então, de 3 tubos de ensaio. Vou colocá-los aqui. Vocês verem que eu não vou mentir. Vou fazer esse experimento com vocês. Vou colocar no primeiro tubo açúcar, tá? Vou colocar aqui 2 colherzinhas. Minha colher é bem pequenininha, por isso que eu vou colocar 2. No segundo, eu vou colocar o sal. O sal eu vou colocar só uma colheradinha, porque é o suficiente. E no terceiro eu não vou colocar nada, tá? Agora, eu vou colocar um pouco de água morna, mais ou menos uns 2 dedos, assim, em cada tubinho. Professora, eu vou buscar as coisas e esqueci da água morna. Eu fiz isso, menina, ao vivo na aula de ontem, você acredita? Tinha tudo, começou a aula, eu esqueci da água morna, tive que sair lá esquentar. Acontece nas melhores famílias. Bom, vou colocar água nesse aqui que tá vazio, tá? Esse aqui, o que tá vazio, a gente chama, dentro assim da ciência, de experimento controle. Esse aqui vai ser o nosso controle, porque ele não tem nada, então ele a gente tem que observar. Agora esse aqui tem sal e esse tem açúcar. Pra gente não confundir, eu vou colocar aqui um A, para lembrar que esse tem açúcar, e aqui um S. Beleza? Agora que são elas. Eu vou pegar o fermento biológico, né? E vou colocar uma colheradinha em cada um. Ah, deixa eu dar uma dissolvida aqui, peraí. Que o açúcar ficou no fundo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, interromper, pode interromper. Agora o sal. Agora sim, vou colocar uma colherada de fermento biológico em cada. E aí eu tenho que correr e colocar o balão por cima. Uma colherada. Outra colherada. E outra colherada. Pronto. Já bota rapidão o balão, quem for fazer em casa. Tem que ser a garrafa de pitulinha, porque senão vocês têm que gastar muito ingrediente. Não que com outra garrafa não dê certo, até dá. Agora, meninos, tá vendo que o fermento ficou mais aqui para cima? Eu vou dar uma chacoalhada para ele misturar. Beleza. E agora o sal.
e o nosso controle, que só tem água e fermento. Agora eu vou dar aula para vocês. O experimento está pronto, agora a gente tem que dar um tempinho para ele acontecer. Mais ou menos o tempo da aula, só vou conseguir mostrar o resultado no final para vocês. Bom, então, bora lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. professora. Ah, então tá, porque às vezes eu tô falando aqui com nada, com além, às vezes eu caí. Bom, então a gente já fez a experimentação, agora a gente vai esperar o resultado. E agora eu quero que vocês participem. Por que que a gente precisa comer? Pra ter Pra energia. morrer, né, professora? Ai, que lindo! Porque comida é tipo um combustível nosso. Ai, Isso. que perfeito! Esse 7º ano é perfeito. Olha aqui. Sabia que nós, Eu até queria nos novos, falar. poder da aula, ninguém falou assim tão diretamente isso? Verdade. Então, a gente come, porque igual tá mostrando aí na foto, a comida para nós é um combustível, né? Ela vai nos Ô, fornecer. professora, Oi. além dessa importância que dá combustível para nós, e tipo assim, se a gente se a gente ficar sem comer ou beber água também por muitos dias, nossa saúde mental, ela também vai caindo junto com nossa saúde física. Aí a gente pode ter, não ilusões, náuseas, tontura, vômitos. A gente pode morrer, no caso, né? Mas Eu os tenho- pode acontecer, porque a gente vai estar com muita fome daí. Eu tenho isso rapidinho. Se eu ficar umas 3 horas sem comer, na 3ª hora eu já tô meio variando. Eu juro que se eu dou um amarelão, começo a ficar mal, eu como toda hora. Você vai ficar com raiva. Mas por que que isso acontece? Por que que tem confusão mental quando a gente fica sem comer? Vamos pensar. Nosso cérebro, assim como o resto do nosso corpo, é formado por quem? Por sangue. Não, Por sangue? E o Não. sangue tem o que nele? Células. Células. Então, tanto o sangue, quanto o cérebro, quanto a pele, tudo é feito de células, né? A célula, é aí que eu quero chegar com vocês. Eu tenho que, o alimento ele tem que passar pelo meu sistema digestivo, onde ele vai ser quebrado, decomposto, lembra da decomposição da semana passada? Em pedacinhos muito pequenos. Tão pequenos que eles conseguem entrar na minha célula. E dentro da minha célula vai ter lá uma organela chamada lisossomo, que é como se fosse um estômago micro que faz a digestão desse alimento, né? Então é lá que é meu tanque de combustível, é o lisossomo. Então eu tenho que colocar combustível no meu corpo, mas para esse combustível chegar em cada célula do meu corpo, inclusive no meu cérebro, né? Se falta combustível, o carro não para? Sim. Se Sim, faltar professora. combustível aqui dentro das minhas células do cérebro, o que que acontece com o meu cérebro? A gente tem alguma coisa para informar Aí que nós tá morre. faltando alguma coisa. Fica mais Então, a fraco. gente vai sentir fome, então perfeito, né? A gente vai receber essa informação, olha, tá acabando, o nível tá baixo, tem que abastecer, vai comer, o estômago vai gritando, né? Então, tudo isso é quem manda essa mensagem, realmente é o sistema nervoso, tá? Mas ele também é feito de célula, então se acabar combustível dentro do corpo, vai acabar dentro do cérebro. Por isso que dá confusão mental, tá? Então, fome realmente, você começa a delirar e tal. Numa guerra, quem teria mais chance de sobreviver? Uma pessoa magrinha ou uma pessoa gordinha? Pensando nesse contexto. Gordinha. Gordinha. Viva os gordinhos, né? Por isso que eu já tô mais rechonchuda, porque Então, né, vai que falta comida. Pelo menos já comi um pouco. O gordinho nesse... Né? Tipo assim, se a pessoa, tipo, ela for magrinha, ela tiver mais experiência de batalha, talvez ela possa sobreviver com mais frequência. Eu Tem. sei, mas a gente tá falando no outro contexto, menino. A gente tá falando nesse contexto, tá falando no contexto de célula aí. Eu pensei mais no contexto que a gente está falando de combustível, de comida, né? Só nesse sentido. Lógico, uma pessoa, às vezes, mais magra, ela tem mais agilidade, ela corre mais, sei lá. Então, só nesse contexto de abastecimento.
e fica magra, não é? Como é que é, Sofia? Não, deu uma cortadinha, não escutei. Desculpa, tem gente que come e fica magro mesmo assim, come bastante. Tô falando na Então, questão boa. Tipo assim, se alimenta bem e mesmo assim não, né, não ganha peso. assim, Sofia, mais ou menos, depende da idade, porque vai depender do metabolismo da pessoa, do quanto que esse motor dela tá queimando, entendeu? Vamos imaginar que a gente é um carro. Então, depois dos 18, Sofia, quando você para de crescer, né, geralmente você começa a acumular. Então, às vezes, quem é magrinho até os 18, ele tem chance de futuramente vir a ser gordinho, porque o metabolismo, o motor vai ficando mais fraco. E aos 18 ainda tá novo, hein? Tem muito chão para rodar. Pessoal, então a gente precisa comer, porque a comida é combustível, né? Aí agora vamos pensar, por que a gente tem que respirar? Para ter oxigênio. E por que a gente tem que ter oxigênio? Pra não morrer. Além Pra ajudar do na nosso digestão? corpo, inclui as células, né, professora? E as células, como nós, somos seres vivos. Então, como nós, as células também precisam de oxigênio. Aí a gente respira. Não sei explicar muito bem, mas... Mas está no caminho. É isso aí. O oxigênio, assim... A respiração, professora, é importante para acelerar nosso fluxo sanguíneo, sabe? Tipo isso, mais ou menos. Na verdade, do mesmo jeito que a comida ela tem que ser digerida, ficar em pedacinhos muito pequenos para chegar dentro da célula, o oxigênio também ele precisa chegar dentro da célula. É lá que ele age, tá? Então aqui nariz, traqueia, pulmões, só serve para pegar o oxigênio. Mas onde que ele vai agir mesmo é dentro da célula. Mas o que acontece dentro da célula, né? Que o oxigênio precisa chegar lá, que se ele não chegar, a gente morre. Vamos fazer uma outra analogia aqui, ó. Lembra do 6º ano, quando vocês aprenderam com a Simone o que era combustão? Alguém Sim, lembra? professora. Mais O ou que é menos. combustão? Mais ou menos, assim, sabe? No O caso, que é combustão? a combustão precisa de um combustível, o que vai queimar o combustível e o oxigênio, né, professora? Perfeito, Giovana, isso aí. Isso. Então, combustão é queima. Para eu queimar qualquer coisa, eu tenho que ter alguma coisa para queimar, que no caso é o combustível. Mas, para esse combustível ser queimado, eu tenho que ter oxigênio. Senão a combustão não acontece, não é? Alguém sabe por exemplo, quando vai fazer churrasco, por que de repente assim você taca lá o fogo para acender, aí ele não está acendendo, você põe lá o carvão, que é o combustível, coloca lá um álcool, né, para dar aquele fogo inicial, risca o fósforo, aí não está pegando. Aí às vezes a pessoa que está fazendo churrasco, ele vai lá e faz assim, ó. Por que ele faz isso? Porque o fogo com oxigênio, ele pega mais? Justamente, Gabriel. Porque quando eu abano, eu mando oxigênio ali para aquela reação que está acontecendo, né? E aí o oxigênio alimenta a chama. Então a chama fica mais forte, né? A combustão aumenta. Quem gosta de carro aí também entende isso. Não basta eu colocar só combustível no carro. O carro ele tem que ter todo um processamento de ar, né? De captar o ar, mandar para o motor, porque lá no motor tem que ter a combustão, tem que ter a queima, né? E se o oxigênio parar de chegar lá, acaba com o motor. Alguém entende de carro para me explicar melhor? Que eu não entendo muito. Eu não entendo nada, professor, desse troço. Professor, eu entendo. Pior que eu, Pedro. Eu sei mais ou menos. Não sei se isso aqui tá certo, mas dentro do carro tem um motor, certo? Todo carro tem um motor. Todo carro tem um tipo de cilindro dentro. E esse cilindro fica meio que puxando e lá dentro acontece a combustão. Isso.
Exatamente. Aí tem os pistões que vão fazer movimentar, assim, né? Mas, assim, para queimar a gasolina ou o álcool que está lá dentro, ou o diesel, tem que ter ar, né? Acho que daí tem também ventoinha, que fica lá jogando ar, né? Eu não entendo. Mas tem o sistema de arrefecimento, lembrei o nome. Que é também para não deixar o motor esquentar demais e tal. Tá, estamos falando de carro. Agora olha para essa pessoinha aqui, para esse bonequinho. Ele também precisa de alimento, combustível e oxigênio. Então, por que que a gente tem que fazer o oxigênio chegar em cada célula do nosso corpo? Faz o link aí. É para tipo ajudar na digestão, no caso, né, professora? Que na linhagem de raciocínio é tipo isso, né? É nesse rumo. Giovana, digerir é quebrar, tá? Cada célula, Então, professora? Então, é por causa das células. Mas, na verdade, o oxigênio ele vai ajudar na combustão, na queima desse alimento, tá? Então, a gente precisa o tempo todo respirar, porque a gente precisa queimar o nosso combustível, que no caso é o alimento. Por isso que eu não posso ficar sem comer nem sem respirar, senão meu motor para. Então, o oxigênio ele tem que estar o tempo todo chegando lá na minha comida para que ele possa queimar essa comida. Nossa, professora, eu pego fogo por dentro. Não é um pegar fogo, mas você consegue, vamos imaginar, essa caneta, vamos supor que ela seja o alimento. Vamos imaginar que ela é o açúcar, tá? Um açúcar. Para eu conseguir ter energia, para eu conseguir estar aqui com vocês piscando, falando, coração batendo, a mente raciocinando, eu preciso quebrar açúcar o tempo todo, tá? Por quê? Porque quando eu quebro uma molécula de açúcar, né, eu consigo liberar energia. E é essa energia que faz meu corpo funcionar. Como eu não paro, nem quando eu estou dormindo, né? Porque está todo mundo dormindo, mas o coração está batendo, está respirando, está sonhando, está se mexendo na cama. Então, o tempo todo a gente faz quebra de alimento, tá? Para liberar energia. Por isso que mesmo dormindo, quando a gente acorda 8 horas depois, né? A gente está morrendo de fome. Quer dizer que o sono, ele também queima combustível. Compreenderam até aí? Sim. Beleza. Se alguém não tiver, para e pergunta, tá? Então, nosso combustível, o alimento, e o comburente, que é o oxigênio, são necessários para a gente ter energia, tá? Eu preciso quebrar açúcar. Professora, só uma pergunta. Vou te perguntar, No Vitória. início, você colocou a água nos tubos de ensaio, e aí você colocou o quê? Açúcar, sal, e o outro eu não coloquei nada, só coloquei água mesmo. E aí o fermento, né? Também coloquei fermento biológico em cada tubo de ensaio. Tá bom, obrigada. De nada. Agora vamos lá então. Vamos imaginar a Terra primitiva, tá? A Terra primitiva, muito antes de existir dinossauro, tá? O dinossauro estava longe aqui. Não tinha nenhum ser grande, pluricelular no planeta. Então, por que nós respiramos e precisamos do oxigênio, né? Nessa época, lá no planeta, não tinha, lá não, né? Aqui, não tinha oxigênio. Se não tinha oxigênio, acontecia respiração? Não. Não, professora. Não, né? Não tem como acontecer respiração nesse caso. Mas será que existia vida? Sim. Qual tipo de vida, Pedro? Plantas. Acho que Nas bactérias? Plantas ainda não, porque não tem oxigênio. Então, Realmente. Precisa da fotossíntese. são É verdade. Ó, você falou uma coisa que é bacana. Quase menores que uma bactéria. Você falou uma coisa que é Eles bacana. Quem microscópicos. respondeu o Pedro aí, que eu não vi. Planta não podia ter, porque a planta também respira oxigênio, tá? Então, planta não. Mas tinha, igual vocês disseram,
micro-organismos. Bactéria, Isso. E essas bactérias, elas eram muito, muito, muito resistentes, porque elas conseguiam aguentar, além da ausência de oxigênio, elas conseguiam aguentar o calor da Terra, porque o planeta era muito quente. Efeito estufa é fichinha para esse povo. Para você ter noção, essas bactérias, elas existem até hoje, são as arqueobactérias, e elas são resistentes, elas nascem até aonde passa a lava vulcânica. É o primeiro ser vivo que aparece depois que tem uma erupção vulcânica, são elas. Então, olha o tanto que a bicha é doida. Sofia, pode falar. Então, é igual naquele planeta, eu esqueci, que não tem vida, né? No planeta. A gente tem que... É igual lá, não é? Então, na Terra tem oxigênio. quando a gente pensa assim, existe vida em outro planeta, eu não tenho dúvida que exista. É porque, professora, posso falar uma coisa? Pode. É porque a diferença aqui é porque tem a água líquida na superfície. Aí tem uma chance de existir vida aí, na imagem. Vida como a gente conhece. Mas vai que tem um outro tipo de ser que não precisa das mesmas condições que nós. Porque assim, eu preciso de oxigênio, mas essa arqueobactéria não precisa. Entendeu? Então, assim, às vezes existe, mas é um outro tipo de ser, não do jeito que a gente imagina lá, ETzinho verdinho, com bracinho, mãozinho. Às vezes são micro-organismos também, né? Professora, essas microbactérias, elas se alimentam? Se alimentavam, no caso? Sim. Porque precisa ter combustível para queimar, para quebrar. Senão não tem energia, daí não acontece. Todo ser vivo, ele precisa ter um metabolismo. Vocês estudaram isso no começo do ano. Esse metabolismo é o quê? Nascer, crescer, desenvolver, reproduzir. Né? Para ele fazer tudo isso, ele tem que ter energia. Então, ele tem que tirar energia de algum lugar. Nós, humanos, a gente tira energia principalmente dos açúcares. Ai, professora, eu vou morrer de comer açúcar, então. Não precisa, né? Você come só o suficiente, não precisa, senão você vai aí depois ter diabetes. Então, tem o tanto suficiente. Então, meninos, nesse caso não acontecia respiração. Tô vendo se o nosso experimento tá dando certo. E tá. Mas acontecia um outro processo, tá? Que se chama fermentação. Alguém já ouviu falar aí de fermentação? Sim. Eu não, professora. Sim, professora, só que eu não sei explicar. Que delícia, jabuticaba. Isso mesmo. Quando coloca Meninos, na água. o que é fermentar? Tá? Então, nós respiramos. A gente respira e quebra a molécula de açúcar. Não foi que eu expliquei? O que é fermentar? Também é quebrar a molécula de açúcar. Só que na fermentação não entra o oxigênio. Então, naquela atmosfera primitiva, era necessário acontecer esse processo para que os seres conseguissem quebrar o açúcar, tá? Então, esse processo de fermentação, que é feito por bactérias e fungos, hoje que a gente tem Oi, Vitória! Hoje que a gente tem conhecimento do processo, a gente consegue usar esse processo a nosso favor. Então, se a gente come um queijinho hoje, todo dia lá, faz um sanduba, põe um queijinho no meio, é porque a gente está com esses micro-organismos trabalhando para a gente. Eles são maravilhosos, eu gosto deles demais. Então, o queijo, né? Você tem lá o leite, você tirou o leitinho da vaca, tá o leitinho lá. Como é que faz para ficar queijo? Nossa, deixa eu acelerar. Alguém sabe? Tem que fermentar. Tem que fermentar. Quem que fermenta pra gente? Os micro-organismos. Ah, professora, mas o que é fermentar? O leite, ele também tem açúcar, tá? É um açúcar que chama lactose. Tanto é que tem muita gente que é intolerante à lactose, intolerante a esse açúcar. O fungo, a bactéria, eles dão conta de quebrar a lactose, tá? Eles quebram o açúcar. Ah, professora, eles quebram porque eles são nossos camaradas e vão fazer queijo pra gente? Não, ele nem sabe que isso existe. Ele tá quebrando para ele tirar a energia desse açúcar. Então, ele tá fazendo para ele. Só que aí, quando ele faz isso, ele libera lá no leite
uma substância que vai deixar ela queijo. Aí tem outros micro-organismos, igual tá mostrando aqui no Yakult, igual esse aqui, ó, L. casei, tá vendo? Isso é uma bactéria. Ela pega o leite, quebra o leite e deixa o leite com gosto de Yakult. Qualquer iogurte é feito desse jeito. Tem outros micro-organismos que eles vão fermentar e além deles deixarem, né, esse sabor de iogurte, de queijo, eles vão liberar álcool, né? E toda a fermentação vai liberar gás carbônico. Então, aqui no caso da jabuticaba, eles estavam preparando aqui essa jabuticaba para fazer licor, que é uma bebida alcoólica. Então, você pega a jabuticaba, que não tem álcool, ferve ela, deixa esfriar, põe dentro de um ambiente fechado para não entrar oxigênio, tipo uma garrafa, tá? E deixa estragar, entre aspas. Porque aí o estrago, o que que vai ser? Vai ser a quebra do açúcar que está lá na jabuticaba, liberação de álcool, né? E liberação de gás carbônico. Aí quem faz licor sabe que de vez em quando você tem que ir lá na garrafa e abrir para sair o gás, tá? Porque vai formando muito gás. E aí, como tá lá dentro da garrafa o fermentado, né? Esse fermentado vai ficar cheio de álcool. Cerveja, vinho, tudo é feito desse jeito, por esse processo. Pão também. Quando a gente faz pão, não sei se vocês já ajudaram a mãe, a avó, tia, o pai a fazer pão, você tem que ir lá colocar o fermento biológico, porque o que é que tem dentro aqui desse fermento biológico? Quem adivinha? Micro-organismos. Micro-organismos. Aqui a gente tem fungos, tá? E bactérias também. Não, é fungo. Saccharomyces cerevisiae, estou vendo aqui. Então, esses funguinhos, eles vão comer a massa do pão, o trigo, o açúcar, vão quebrar eles, esse açúcar, e vão liberar gás carbônico e álcool. Ah, professora, mas eu como pão e não fico alcoolizado. Por que que a gente come pão e não fica alcoolizado se no pão também tem fermentação? Professora, não sei. Talvez identifique, mas não sente. Sei lá. Não, a gente não fica. Tanto é que pão pode vender para criança. Caso sei lá, professor, do Exatamente. açúcar. Ah, eu tô sem resposta. Não consegui Onde é pensar que em a nada. gente põe o pão depois que a massa Muita cresceu? composição. No Talvez forno. porque não é líquido. Ah! Não é E o líquido. álcool, ele evapora com calor? Ah, tá, nossa. Explosão de Entendi cabeça. agora, Pô, professor. Então, na verdade, o álcool que foi liberado na massa, no processo de assar, ele é liberado no ambiente. Que tá Entendi aquele agora, cheiro professora. na casa, Então, né? Fala, nossa, então estão quer dizer assando pão. que quem estiver fazendo vai ficar bêbado? Não fica, Mais ou não. menos assim. Fica, não. É pouquinho o teor alcoólico, né? É pouquinho e ainda ele evapora. Tanto é que a gente come pão logo que acorda. Pessoal, vamos fazer um Kahoot? Enquanto o nosso experimento termina, ele já tá quase Bora, tá lindo. professora, bora. Só que eu não Deixa eu lembro como que colocar aqui. participa. Faz tempo que eu não jogo. Eu nem queria, mas já que tá pedindo. Peraí que eu vou pegar aqui o link e vou pôr no chat, peraí. Eu acho que eu faço uns Kahoot muito fácil, eu tenho que fazer uns Kahoot mais difíceis. Eu lembro como que joga, só não Ai, lembro gente. como que entra, né? Ah, lembrei, tem que colocar o código, Vou né? colocar aqui. Ah, deu trem errado. Pera aqui. Ai, meu Deus. Acho que eu fiz o negócio errado. Comecei a jogar, peraí. É assim, Não era professora, a isso que eu senhora só queria. fala pra nós o código da sala. pra nós Eu tô gerando aqui o código, peraí. É isso que eu tô. Agora vai. Aí, agora vai. Tá indo, gente. A internet, vocês sabem como é. Professora, eu desisti do meu experimento. Não desista. Não desista. Deu tudo errado. Jamais.
Deixa eu colocar aqui. Ó, o link tá aqui no chat. Deixa eu colocar o GamePin agora. Eu já tô aqui, professor. Só tô esperando. Bem, tá esperto. Ai, tão bom quando vocês participam. Tão bom falar sozinho. Vai lá, moçada. GamePin e Kahoot aí. Rapidão. O que a senhora quebrou? Não, a colher caiu no chão. Meu entrou, professora. Não entrou? Pode falar, Apareceu eu Pode aí? até Professora, o meu fez foi já começar. Então, bora lá. Já Vou comecei, jogar. Bruno. Acertei. Bora lá. Nossa. Pronto, galera? Pronto. Pronto? Vamos lá, vamos jogar junto então, rapidinho, pra gente ver. Todo mundo vendo minha tela, né? Sim. Então tá, deixa eu colocar meu apelido aqui. Vai lá, fermentação então. Por que precisamos fazer a quebra do açúcar? Para obter energia. Aô! Desse jeito eu vou ficar em primeiro, hein? Segundo, a fermentação ocorre... Professora, acho que já finalizei. Eu também. Ai, gente! Eu também. Então vamos lá, a fermentação ocorre quando? Na ausência do oxigênio. Isso. Primeiro vocês jogam sozinhos, Na depois eu ausência jogo de com vocês, oxigênio. porque vai que alguém não conseguiu acessar, né? Então, fermentação professora, ocorre fiquei quando triste. não tem oxigênio ou quando tem muito pouco. Próximo. Ó, a Bianca tá disparada aí, ó. Na fermentação ocorre liberação de qual gás? Gás carbônico, muito bem. Ó, Bianca, Gabriele, Pedro, tá no top ranking aí. A fermentação é um processo biológico e químico importante para a produção de queijos, pães, iogurtes e bebidas. Verdadeiro. Foi baba, né? Eu tenho que melhorar meus Kahoots, eu tenho que fazer um pouco mais difícil, vocês estão muito inteligentes. Ó, Bianca, Gabriele, Giovana, Pedro, ficaram aí no top 4 desse Kahoot, hein? Parabéns. Pedro, peraí, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Pessoal, então deu certinho o tempo da aula, deixa eu só mostrar o resultado. Tcharam! Olha o que aconteceu. Pessoal, o que tem açúcar, por que que o balão encheu?
Vocês viram que eu não parei para encher balão, hein? Não Gás é carbônico. Por causa do gás carbônico. liberação de gás carbônico. Então, a gente percebe que aqui que tem açúcar, o fermento, ele está realizando fermentação, né? O fermento, o fungo, está realizando fermentação. Nesse que tem sal, o que aconteceu? Não. Nada. Nada, né? Porque o fungo não dá conta de quebrar o sal e obter energia. Então, ele não fermenta o sal. Por isso que mesmo quando faz pão de sal, você tem que botar uma colheradinha de açúcar na massa. Pergunta aí pra avó. E esse que não tinha nada, né? Não tinha comida, o fermento também não consegue fazer nada. Por isso que o balão não encheu, não fermentou. Certo? E aí, meninos? Deu para aprender alguma coisinha? Sim. 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 Bastante. Que bom, porque fermentação é um processo difícil dos alunos compreenderem, viu? Então, vou deixar meu beijo aqui para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Separa os materiais para a gente fazer juntos, Sô. Tá bom? Beijo. Tchau. Professora, Tchau. professora. Oi, tô aqui. Pode Até falar. outro dia. Beijo, professor. Beijo. Até a Não próxima. esquece de botar meu número, professora. Já que eu tô nada. Gente, vocês falaram tudo junto, o meu cérebro não pegou. Quais são os seus materiais da próxima semana? Ah, eu vou pensar ainda a aula e eu vou colocar lá no teaser. Eu sempre vou colocar lá. Tá bom. Visita lá o Espaço da Ciência. Beijo. Tô Beijo. procurando a mensagem da Sofia aqui, não tô achando. Quer que eu mando o número dela para a senhora? Quero, Vitória. Você tem meu número, não tem? Tenho. Vou mandar. Beleza, manda pra mim. Obrigada. Beijo, Beijo. professora. Tchau.